Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, irmãos. Uma palavra, um culto de adoração como esse, eu acho que Deus tem renovado nossa esperança, nossas forças, e podemos estar alegres na presença do Senhor. Amém? Irmãos, vamos estar lendo o texto. Antes de ler o texto, da pregação de hoje, como alguns sabem, eu faço trabalho de missionário na UERJ. Até a última recepção de calouros foi aqui na igreja. Nós já estamos planejando a próxima, que agora vai ser agora em março, assim, outra igreja, que o pessoal, questão de logística, prefiro ser em outro local, se assim Deus o permitir. E foi até interessante que o testemunho dado aqui repercutiu em muitos lugares, da irmã Sara. Mas eu pensei, toda vez que eu sou convidado a pregar em outra igreja, eu chamo para pregar, eu coloco um vídeo, falo, mesmo que a pregação não é sobre missões, então eu sempre gosto de relatar. Já que nas outras igrejas, eu falo da minha igreja, gente, eu faço trabalho, eu sou membro da Segunda Igreja Batista de Vigário Geral, e como o texto tem a ver com o vídeo, em parte, eu vou pedir para eu colocar um vídeo sobre o trabalho lá da UERJ. Deixa eu só desligar aqui. Salvador Jesus Cristo, a todas queridas coordenadoras e Déboras. Eu sou Sueli Carvalho, coordenadora da Zona Norte do Rio de Janeiro, também da Igreja Nova Vida de Piedade. E aqui estou eu hoje para trazer à sua memória o nosso compromisso como Déboras de orarmos e sustentarmos os nossos filhos biológicos, adotivos e espirituais na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E também proclamar salvação àqueles que ainda não foram alcançados pela graça redentora do nosso Senhor. Amadas, há vários anos o Senhor nos entregou ao UERJ, campus da UERJ, para estarmos orando por essa instituição, em todos os seus aspectos. E nós oramos e o Senhor respondeu a nossa oração. E quando Ele responde a oração, Ele amplia a bênção. E hoje eu estou aqui para falar a vocês que dentro de tudo isso, o Senhor levantou como resposta às nossas orações, na UERJ, jovens cristãos, sob a direção, sob a orientação do pastor Beto, que é da Segunda Igreja Batista de Vigário Geral, para estar com eles, para que os planos do Senhor sejam cumpridos ali na UERJ. E a nossa participação como Déboras nesta obra continuará sendo de sustento e apoio através da oração, que é a resposta das nossas orações. Nós oramos, nós buscamos por isso. E hoje está nas nossas mãos, e que o Senhor nos acrescente mais e mais a cada dia. Que a graça e o poder de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. E eu agradeço em nome de Jesus pela vida de cada coordenadora, de cada Débora, por esse trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém, minhas amadas? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Graça e paz a todas vocês. Amém. Falando na oração, queria ler conosco o texto Atos 4, 24 a 30. Vamos estar lendo. Diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e
tudo que neles há. E que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes. E os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E quando estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo filho, pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Esse texto é algo curioso, é uma oração, mas como a gente aprende em linguística, né, em português, existe um suporte, né? O que é um suporte? Por exemplo, você chega aí em casa, às vezes famílias fazem isso, né? Botam um bilhetinho na porta da geladeira. Ó, esquece de colocar o lixo lá fora. Ó, está faltando água, né? Lá em casa a gente compra galão de água. Ó, tem que comprar o galão de água. Aí, não dá, uma acorda mais cedo ou mais tarde, bota, ou até para você mesmo se lembrar, né? Ó, tem que comprar um remédio tal, lembrar do aniversário. Aí coloca lá no geladeira. O cara abre a geladeira, né? O melhor lugar, mais visível, né? Ficaria aquele. Lá em casa tem aquele adesivozinho do gás, né? Um telefone, para caso esqueça o número de telefone. Isso é um suporte, é um bilhete de geladeira. Só que o bilhete de geladeira você pode botar uma lista de compra, você pode usar, ó, não esquece que eu te amo. Já é um recado de amor, já é uma carta romântica, mesmo que seja uma frase apenas, né? E chama suporte dentro da literatura. E aqui nós temos uma oração, mas que é um suporte para um ato de adoração. Eles oraram, mas é um ato de adoração. Mas para a gente entender esse ato de adoração, a gente tem que voltar um pouco. Em Atos 3, não vamos ler, irmão, o texto é muito longo, não vamos ganhar tempo, só para a gente nos situar. Em Atos 3, 1 ao 7, fala da cura do coxo, né? O homem que tinha mais de 40 anos, que estava à porta do templo, Pedro e João, judeus, lembre-se disso, eram cristãos, né? Esse termo cristão nem era usado naquela época, foi usado em Atos, mas um pouco depois, eram judeus, servos de Jesus, que estavam indo para o templo. Encontra aquele homem, que estava em um lugar de grande fluxo de pessoas, e estava pedindo esmola, há mais de 40 anos. Não é interessante que aqui fala desde o ventre, no original fala desde o útero, que é a mesma coisa. Desde que ele nasceu, ele tinha um problema nos membros. Não diz nem que era coxa, a palavra coxa não tem no grego, mas entende-se pelo texto que ele não podia andar. Ou qual era o problema físico específico, não era, mas se entende que ele não podia andar, ele tinha que estar ali, suas pernas tinham um problema nas pernas, que era uma paralisia, alguma coisa assim, que o impediria de andar, que ele era levado, tanto é que ele, com o coxo ele caminha, né, como certo apoio ele caminha, ele era levado a estar ali, então ele não tinha nenhuma condição de caminhar, então ele era colocado ali. Pedro e João entrando pelo templo, aquele homem pede esmola. É interessante que assim, olha para nós, e até é engraçado que até mas gera um certo humor, né? Que o humor que você olha uma coisa e cria uma expectativa, que a expectativa é quebrada. O humor é feito disso, né? E aquele homem olha, né? Está olhando, cadê o dinheiro? Não, você quer o número do Pix? O que você precisa para me dar oferta? Fala aí. E aqueles homens, olhem para nós. Interessante que no Novo Testamento não existe a palavra santo, existe a palavra santos. O Novo Testamento ele tem algumas características diferentes do Antigo. O Antigo existia pessoas específicas e essas pessoas eram referenciais do plano de Deus na humanidade. No Novo Testamento só tem uma, que é Jesus.
Todos os outros fazem parte desse plano, que é a igreja de Cristo. Então ele falou, não olha para mim, olhe para nós. Como eu lembro, né? Somos um. Somos um. Olha para nós somos a igreja. Irmão, isso é estar cheio do Espírito Santo. Eu fiz um trabalho missionário, né? Fomos com uma equipe missionária fazendo um trabalho missionário com alguns jovens. E aqueles jovens chegavam a ter 16 anos. E nós ali supervisionando o trabalho, né? Não, vai lá, evangeliza. Isso, irmão? Já de jovem é o quê? Passear? É missionário o quê? Para passear? É para evangelizar. Vamos evangelizar. E a pessoa, um desviado, encontrou um desviado, e começou a falar. Ele começou a falar dos seus traumas na igreja, das suas decepções com os homens. E com as decepções com os homens, ele traduziu com a sua decepção para a igreja. E como aquilo tinha feito mal com ele. E eu estava perto, assim, eu vou intervir. Né? Eu pensei, e aquele homem estava, imagina o Wilson, né? Isso aí, é o porte do homem. E o cara, esse garoto desse tamanho. Assim, eu acho que vou intervir que o cara estava meio exaltado ali. Como de repente aquele jovem virou assim, sem te esperar, sem treino, pela atuação do Espírito Santo. Olhou bem nos olhos daquele homem, muito maior do que ele, olhou bem nos olhos assim. E, como igreja de Cristo, eu te peço perdão, mas volte para o aprisco. Irmão, imagina alguém que perdeu a base, perdeu a voz, perdeu o argumento. Isso é só a atuação do Espírito Santo. Quando você entende que você não é apenas um crente, você não é uma pessoa, você não fala por si, você fala em nome do reino, em nome de Cristo. Não é o seu nome que está sendo evidenciado. E aí aqui o seu Pedro e João estavam olhando para aquele homem e falaram assim, não temos ouro nem prata, o que temos nós te damos. Levante no nome de Jesus. E aquele homem pensou que fosse uma piada. Onde está escrito isso, Pedro? Não está escrito, porque ele não levanta. Entende-se que assim, e daí? E aí, o que eu faço com isso? Aí faz a segunda ação. Pedro pega pela mão. Interessante que esse pegar pela mão, irmãos, me lembra a própria história de Pedro, que estava se afundando ali nas águas, e Jesus pega ele pela mão, porque a nossa fé, às vezes, precisa de ajuda. E não há nenhum problema nisso. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós precisamos de um dos outros. Porque muitas vezes você é aquele que vai pedir ajuda. Me ajuda aqui, irmão. Ora por mim. Pega pela minha mão, simbolicamente, né? Metaforicamente falando. Né? Estamos agora só no soquinho, né? Às vezes você precisa do contato físico, precisa do apoio, precisa da proximidade, para que a graça de Deus, você seja canal de Deus para alcançar alguma vida. E muitas vezes você será a mão que será dada. Às vezes alguém vai precisar de ajuda e você será a mão. Como diz a palavra, né? Que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não está dizendo que um vai sempre cair, outro cai. Às vezes um cai, às vezes tem um revezamento, às vezes é o outro que está cansado. E nós, como igreja, não estamos apanhando o outro. É até interessante, né, que o pastor Pascoal Piragim prega sobre essa passagem. Ele usa uma ilustração muito interessante que Papo Urbano 4, né? Ele tem estão me ouvindo? O Papo Urbano 4, ele aponta uma montanha de ouro e fala assim, e vira para São Tomás de Aquino. E fala assim, São Tomás, não posso falar como Pedro e João, que não tem ouro nem prata. Aí São Tomás vira para ele e diz assim, e nem pode dizer, levanta-te e anda. Porque não é de recursos humanos nós precisamos para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos de recursos de Deus para realizá-los. Mas aqui a gente continua o texto, e lá e faz um discurso, né? No 12 é até engraçado, que eu botei aqui no meu rascunho, o segredo do milagre. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, né? Aqueles homens ficaram atônitos, olham para Pedro e João, assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui? A gente conhece esse homem há mais de 40 anos, há 40 anos que esse homem é colocado aqui.
na porta. Aí aqueles homens atônitos olham para Pedro e João e falam. E Pedro responde: por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não foi por nossa virtude, até porque estavam indo orar. Lembra? Ele não estava saindo da oração, não. Ele saiu para aquele culto maravilhoso, saiu cheio do poder de Deus, ouviram aquela mensagem. Não, eles estavam indo para o culto de oração. E se você for estudar, ler, você lê os evangelhos, você vai perceber que Pedro e João, apesar de serem próximos, têm personalidade totalmente diferente. Você pode perceber, ficou bem melhor, obrigado, irmãos. Você pode perceber que é uma personalidade diferente. Apesar de andar com Jesus, não existe uma uniformidade, existe uma unidade. A unidade é a união, mesmo com as diferenças. Não existe um igual ao outro. Então, quando ele olha para nós, ele fala assim: olha para nós. Ele está falando: olha para a igreja, olha para nós. Nós decidimos viver em unidade. E através da comunhão, através da união daqueles, aquele milagre foi acontecido. Mas continuamos. No 14:15, no Atos 3, 14:15, tem uma coisa interessante que Pedro fala. Que ele vai começando a ter um discurso, começa a pregar, na verdade, é uma pregação. Não existe Pedro, aquele homem que abria a boca só para falar de Jesus, pelo menos nos evangelhos, assim, no Atos e na sua carta, dá a entender isso, que ele não tinha mais tempo para mais nada. Ele fala algo assim: vós negaste o santo e o justo, pedis que se fosse desse um homem homicida, pedis que vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida. Ele fala, em vez de falar Barrabás, Jesus fala um homem homicida e o príncipe da vida. Entre o homem que subtraía a vida e o homem que dava a vida, vocês escolheram o homem que subtraía a vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. E no 16, ele fala algo muito interessante. 3,16. E pela fé no seu nome, nome de quem? Nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, Jesus, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ali, quando Pedro e João, apesar que não foi pregado o evangelho para aquele homem, mas a fé que existia sobre aquele homem foi transmitida automaticamente. Porque foi em nome de Jesus. Ele falou assim: não, ó, em meu nome levanta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como eu falo, né, até brinco, a gente só dá aquilo que tem. Qualquer outra pessoa que falasse isso sem Jesus seria apenas uma frase de efeito. Mas alguém, quando você tem Jesus, você pode falar isso com toda autoridade e humildade. Não é autoridade em si mesmo, não é autoridade do nome de Jesus, aquele que te salvou, te resgatou e tem feito uma grande obra na sua vida. Você pode falar isso naturalmente. Você tem esse direito, você tem essa habilidade, você tem esse poder que é dado àqueles que creem em Jesus. Só aqueles que creem. Aqueles que não creem, né, vão falar como um dia eu também fui assim. Eu li o Evangelho, eu li a Bíblia desde 10 anos, e né, a gente vai fazendo algumas associações na sua mente, não, que a palavra era um pequeno teólogo, né? Com 10 anos já li e tal, tinha minhas conclusões, em nome de Jesus, e até orava, mas não tinha Espírito Santo na minha vida, não tinha uma rendição no meu ser, eu não tinha compreensão espiritual do que era Jesus, não tinha como. Então tudo aquilo que na minha mente era só elucubrações de um louco, né? Como diz a palavra. E no 19, em 3,19, ele diz assim, e faz o apelo: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que seja apagado vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, tudo que Deus faz, ele tem um propósito.
Imagino eu, não existe um dado aqui no texto para isso, havia outras pessoas naquela mesma situação. Porque ali é um lugar de grande fluxo. E um lugar para você, é um lugar perfeito para colocar alguém que é incapaz de trabalhar, que a questão era essa. Ele não tinha. Hoje, né, a pessoa, qualquer tipo de. A palavra não é essa, né? Deficiência, mas na palavra atualmente se usa essa, não lembrando da palavra correta. Mas hoje qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de atividade, né? Existe treinamento, existe na pedagogia, você pode até conseguir desenvolver qualquer tipo de trabalho. Naquela época não, o cara ia ser mendigo. E aquele homem, e quando Deus faz um milagre na vida daquele homem, é para um propósito de trazer o nome de Jesus em voga e proclamar a salvação através daquele milagre. Como uma bênção nos alcança, irmãos, algo, nós vamos aqui compartilhar, né, no aniversário de casamento, não é isso? Pessoas que casaram. Irmãos, numa sociedade hoje, onde se louva, né, entre aspas, né, a liberdade de escolha de parceiro, tem criança no ambiente, a liberdade de escolha, você pode trocar quantas vezes, pode fazer a configuração. Hoje em dia, quando um casal comemora o seu casamento, ano de casamento, é um ato de adoração a Deus, é um ato de louvor ao Senhor. Como os jovens escolhem a casar, em vez de viver essa vida descontrolada que estão vivendo, não, as pessoas vão curtir ainda, vão casar mais tarde, não, decidimos casar, porque entendemos que a família é um projeto do Senhor. Amém? Então isso tem que ser louvado. Isso é um milagre que Deus vai fazer em nossas vidas, e é através desse milagre, através do nosso relacionamento, através do que Deus faz na nossa vida, Deus vai fazendo a obra. Então aquele milagre, aconteceu esse milagre, e houve uma pregação, houve uma palavra de salvação para aqueles que estavam ouvindo ali. Só que toda vez que vai fazer algo para o Senhor, existem resistências. Toda vez que você vai planejar fazer alguma coisa para o Senhor, o imaturo na fé, por isso que às vezes a Bíblia fala, procure pessoas maduras na fé, não coloque a liderança sobre qualquer um, você tem pessoas que têm que ser experimentados, não é isso que a Bíblia ensina? Paulo vai falando sobre isso, né? Vai dando as características do líder. Porque o maduro na fé, ele vai no ânimo, vai na força. Vamos fazer, vamos. O primeiro problema, cadê o cara que estava aqui? Eu tenho um problema com entusiasmado. Eu sei que você tem que ser animado, você tem que ter fé naquilo que tem que fazer, tem que ter certeza que a obra do Senhor tem que contagiar. Mas eu fico preocupado com quem é entusiasmado, porque a palavra entusiasmado é Deus dentro de nós. Entel, Deus dentro de nós. Mas que não é o Deus do Espírito Santo, é o Deus com nossas próprias convicções. Você está entusiasmado. O primeiro problema, o entusiasmo, é o primeiro a meter o pé. O maduro fala assim, o que Deus falou? Qual foi o propósito que eu fiz? Eu dei minha palavra sobre esse assunto? Então tem que continuar. Em Salmos, se não me engano, 14, diz, quem subirá ao céu? Aquele que cumpre a palavra, mesmo em prejuízo próprio. Quem falou, eu dei minha palavra, não podia ter dado uma palavra, porque nesse dia eu tenho um compromisso assim, mas eu dei minha palavra. Então, mesmo que você tenha prejuízo, você vai cumprir o que você disse. Aí, em Atos 4 acontece uma coisa muito interessante. Por quê? Aqui existe um milagre, uma festa, né? O que era coxo ou paralítico, né? No texto original diz que tinha problema nos membros, não sabe exatamente qual é a extensão do problema. Talvez a palavra coxo é um problema genérico. Ele dizia assim, ele não podia andar, né? É um termo genérico para dizer que ele não podia andar. Pula! Aquele que não podia andar, pula. É tão interessante, irmão, que existe 2 milagres. Eu nem voltar ao milagre do coxo, que é tão interessante, que 2 milagres aí, pastor. Por quê? Primeiro foi curado. Problema
de osso, se era problema muscular, se era problema de tendão, não sei qual era o problema que ele tinha, só a gente tinha um problema, e ele foi curado. E o segundo, quem já quebrou a perna e ficou com muito tempo com gesso? Ninguém? Graças a Deus por isso. Depois que tira o gesso, fica com a perna, como é que fica a perna? Atrofiada. Porque quem nunca ficou muito tempo ou deitado numa cama, suas pernas, seus músculos atrofiam. Você não consegue, mesmo que você não tem nenhum problema na perna, sua perna está sã, mas por muito tempo parado, ela fica atrofiada. Eu lembro que eu fiquei com Covid, fiquei muito tempo em casa, depois de uma semana eu saí, como não andava, né, como eu fiquei isolado, foi abril do ano passado, fiquei com suspeita de passagem, eu fiquei isolado mesmo em casa. Não tinha vacina, não tinha nada na época, então eu fiquei isolado, eu fiquei dentro do quarto isolado. Depois de uma semana, eu comecei a andar, irmão, eu senti uma fraqueza, meu corpo está totalmente debilitado. Porque eu fiquei muito tempo parado. Agora imagine um homem 40 anos sem usar o músculo das pernas. Então a energia, não entrou só a cura naquelas pernas, entrou a energia do Espírito Santo, que fez aquele homem não apenas andar, que já seria difícil, já é um milagre andar, mas pular na presença de Deus. Porque Deus faz muito mais que pensamos ou imaginamos. Amém? Então, e aí o que acontece? Aquela alegria, aquele culto de adoração, né? Imagino eu, Pedro prega, aí vem os príncipes. Eles são presos. Interessante que lendo esse texto, eu li esse texto muitas vezes, no texto, infere-se, não está descrito, mas dá a entender que o coxo também foi preso. Por que você vai ler num texto, vai dizer, o coxo, quando ele vai diante dos juízes, ele diz assim, Atos 4, 14. E vendo estar com eles, o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. O que acontece aqui? Eles são presos, eles são levados para o cárcere. E no dia seguinte, todos os príncipes, os principais do povo, é como se hoje você cometesse um crime, se não fosse nem na delegacia. Eu te levasse direto para Brasília, diante do STF, da Câmara, do Senado, do Presidente da República. Era isso. Isso que aconteceu, irmão. Mas quem governava não era o Império Romano? Mas o Império Romano é um império dominador. Para o judeu, quem mandava eram esses homens, era um príncipe. Tão interessante que em Atos 3 fala assim, vós, povo, e seus príncipes mataram Jesus. Ele está falando para o povo. E quando chega para os príncipes, né, que é o Caifás, o sumo sacerdote, no 4, Anás, sumo sacerdote Caifás, João, o Alexandre, e todos quanto está vindo da linhagem do sumo sacerdote, os principais, foram chamados, foram convocados, nós temos um caso muito grave, teve um milagre lá, aqueles homens, abre aspas, aquela seita, né, lá do Galileu estava fazendo um problema, nós precisamos reunir isso. Nós precisamos sanar essa dúvida. Aqueles homens, imagino a cena, né? Eu fico imaginando a cena. Eles estavam num templo, deviam estar, imagina aquela imagem do STF, né? Que os juízes, eles ficam até o advogado vai defender uma causa, se você reparar, ele está um patamar abaixo, já repararam isso? E os juízes do STF, que representam a justiça, estão num patamar acima, mesmo sentados, porque eles representam a justiça. Imagina aqueles homens, né, aqueles Caifás, num patamar acima, bem arrumados, né, sua estola sacerdotal, com todo, e aqueles homens, tá, Pedro, João e o coxo, tendo que se defender. Interessante que você vai lá em João, que quando Jesus está no Getsemane, acontece uma coisa muito interessante. Vêm os empregados desses homens. E os discípulos, nem apóstolos eram, né, nesse momento, eles fogem todos. Agora estavam diante dos mandantes, daqueles homens que eles fugiram. E diante daqueles homens, eles não se intimidaram. Qual a diferença? A diferença é que antes eles não tinham o Espírito Santo, agora eles têm. Agora eles entendiam quem eles eram para Deus e quem eles eram para qualquer um que
falasse de Jesus. Eles começam a falar. E eles começam a dar testemunho do que Deus fez. E aqueles homens, eles começam a perceber, não é possível. Esses homens são galileus, e Galileu, irmão, a gente canta Galileia, né, Mar da Galileia e tal, é um lugar muito pobre. É muito pobre. E aqueles homens falando, imagina, eles devia ter até um sotaque, né? Tinha até um modo diferente de falar que se identificava o sotaque dele. Esses homens são pobres. Como é que eles estão falando isso? No verso 13, 4:13, diz assim: então, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Eles perceberam que aquela ousadia, aquela capacidade de articulação, aquela capacidade de testemunhar de Cristo, não era fruto de um estudo, era fruto do poder de Deus, de uma vida transformada pelo Evangelho. E maravilhavam-se, mas não se converteram. Interessante, eles se maravilharam. E mostra a integridade. Eles falaram para o povo e falaram para os príncipes. Tem muita gente que fala assim, não, vamos pregar ali fora. Vamos. Agora, quando é colocado diante de uma autoridade, não, mas você estava pregando ali fora, não podia, não, mas pensa bem, não, estou pregando. Aí nós chegamos à ameaça. Eles falam assim, não é para mais falar sobre esse homem. Nós te proibimos. Imagina as ameaças, né? Lucas não descreve quais foram as ameaças. Não, vamos te excluir. A pior coisa que podia acontecer com um judeu é ser excluído do templo, ser excluído da religião, ser desligado. Imagina as ameaças que vocês fizeram. No 19, julgai vós, que é justo diante de Deus, ouvirmos ante a voz do que é Deus, porque não podemos. Ele não fala assim, não é que não nós queremos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A vida cristã, irmã, é uma vida de fé, mas também né, você crê na palavra de Deus, Jesus ressuscitou dos mortos, mas também é uma vida de experiência. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa é um paralelo com o outro. É claro que você não vai viver das suas emoções ou apenas da sua experiência para basear a tua vida cristã, mas é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se manifesta no seu dia a dia. E esses homens, até porque nesse momento não tinha nem Bíblia, não tinha não tinha um Novo Testamento, eu não visto, aqueles homens eram testemunhos oculares que Deus tinha feito, não podemos deixar de ver, e continuaram vendo. Eles falaram, não, que nós vimos. Não, nós estamos vistos, nós continuamos vendo o que Deus tem feito. Nós estamos vendo os milagres. Mas eles fizeram ameaças. Não, vocês não estão proibidos e tal. Aí eles vão para a igreja. Aí acontece Atos 4. E ouvindo eles, 4:24, unânimes levaram tal a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Que isso é pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram gente, e os povos pensaram coisa vã, levantaram-se os reis da terra, os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, mas os gentios que os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com todos a dia e a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Aqueles homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falam assim, eles vão para a igreja. Isso é coisa maravilhosa. Eles não vão para um templo, né? Não existia o templo, não existia templo, né? Igreja, né?
não existia a segunda igreja batista em Jerusalém na época. Existia uma casa, existia um grupo de irmãos que se reuniam em algum lugar. E foram procurar aqueles irmãos. E relataram tudo que passaram. Você está cheio do Espírito Santo de Deus, você é cheio de Deus, você tem convicção, você tem programa, mas você é homem, você é uma mulher, você tem sentimentos, você treme na base, não é verdade? Como diz a minha sogra, eu sou medrosa, mas não sou covarde. O medo, a apreensão vem ao nosso coração. Será que é isso mesmo? E aqui é um problema aqui na igreja. O pastor usa aquela ilustração do carro bate-bate, né? Bate-bate. Mas eu gosto de ter um outro carro, vou usar outro carrinho, aquele de tração. Oh, que raiva que eu tinha naquele carrinho. Você fazia assim, tu cansava o teu braço, quando tu botava assim, ele andava, tu pensava que ele ia furar a parede, ele andava, não andava nem 1 metro. O que acontece aqui, irmãos? Atos 2, Deus se revela à sua igreja. Em Atos 4, 24, a igreja se revela a Deus. Eles começam a adorar. É até interessante que aqui não fala quem orou. Não, Pedro e João oraram. Não, a igreja orou. O Espírito Santo de Deus começou a tomar aquela igreja. Eles começam a adorar a Deus. E aqui, quando você adora a Deus, acontecem algumas coisas. Porque, primeira coisa, no Atos 24, ele reconhece que ele é Deus. Ele fala, Senhor, tu é Deus, tu é maravilhoso, tu criou o céu e a terra. Porque quando você adora, você coloca Deus no trono, tira você do trono, tira as suas necessidades do trono e coloca ele no trono. Senhor, tu és Deus. Ele não vem como um pedido, ele vem como uma adoração. Ele se entrega ao Senhor. E quando você adora o Senhor, a sua perspectiva da vida muda. Passa de ser de você para Deus, mas de Deus para você. E a segunda coisa, quando você adora, a vida de um cristão é baseada na palavra do Senhor. Eles louvam a palavra. Ó, Senhor, o Espírito Santo vai trazer, assim como disse Davi, ele vai falando, porque é Salmos 2 que eles estão falando. Porque a palavra é a base de um cristão. Então você tem que conhecer a palavra. A palavra tem que fluir através dos seus lábios. Romanos 10, 14 dizia, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito da passagem no Casais para Sempre, que diz assim, quando você se converte, você come de tudo, né? Você ouve todas as pregações e tal. Um segundo estágio, você começa, não, vou ouvir, né, ouvir esse pregador aqui e tal. O terceiro estágio é quando você mesmo produz seu alimento. Você tem que ter uma vida devocional, você começa a ler a palavra todo dia, você começa a louvar o Senhor, você começa a entender que você não é apenas que usufrui do reino de Deus, mas também abençoa o reino de Deus. Porque quando alguém chegar a você, pô, fulano, estou com um problema assim, ó, a palavra de Deus, nesse caso, diz assim, assim, assado. Você se torna profeta na vida do outro. Mas se tornar profeta na vida do outro, você tem que ter a palavra. Sem palavra, que profetizar é falar conforme a fé. Se você não tem palavra no seu coração, como você vai falar? Não tem como. Eles começam a louvar a palavra. No verso 27, eles dão nome aos bois. Está aqui, ó, no meu raciocínio, está assim, nome aos bois. Qual é o seu problema? A vida de adoração é maravilhosa, mas viveu no mundo real. E no mundo real, nos oferece muitos perigos, muitos pecados. Existe uma opção de pecados enorme. Para você usufruir a todo momento. E qual é que chegou no seu arraial? Qual é que chegou no seu coração? Qual que chegou na sua mente? Dá nome aos bois, Senhor, perdoe meus pecados. Não, qual o pecado, filho? Fala aí. Não bota granel, não. Fala no varejo. Fala aí, qual foi o problema? Qual foi a situação? Ele dá lá, ó, Herodes e Pôncio Pilatos. Ele bota o nome, ele dá o nome do problema. Qual o nome do problema? O que está impedindo a minha adoração?
O que está pedindo minha adoração? O que me impede de adorar plenamente? Para você adorar, irmão, só tem que estar diante da trono da graça de Deus. Só isso basta. Mas adorar integralmente, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade. Como? Dá o nome aos bois. Senhor, que vai lá descrevendo. É você e Deus, né? Não sou eu que vou te relatar. Não estou aqui como seu relator de nome de boi. Você que sabe o nome do teu boi, você sabe o nome dele. No verso 28, ele fala que Deus é o autor da história. Ele fala assim, no verso 28, para fazer tudo que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Ele fala assim, não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, foi Jesus que se entregou pela minha e pela sua vida. Eles foram instrumentos da história de Deus para salvar a humanidade. Mal sabem eles. Eles acham que foram eles que mataram. Eles acham que eles foram o autor. Irmãos, esse texto é muito interessante, irmão. Que o diabo ele não tem nada para dar. Eu quero te enfatizar isso. O diabo não tem nada para dar. Como o pai da mentira, ele diz que tem. Ele diz que faz, ele diz que acontece. Ele oferece até um painel, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eu falo isso com autoridade, irmão, porque eu servi a Satanás. Eu sei como ele pensa. Ele não pode te dar nada. É aquele conto do vigário, né? Como diz um amigo meu, o bobo contra quem cai é o esperto. A nossa carne humana, tentando ganhar alguma vantagem, a gente cai no conto do bobo. Porque Deus é autor da história. Nada foge ao seu controle. Entenda isso. Se você sair daqui só com essa frase, já estou satisfeito. Nada escapa do seu controle. Amém? E no verso 29 a 30. Como eu falei, essa oração é um suporte para um ato de adoração. E qual é o pedido que eles fazem? Ele fala, Senhor, eu vou ver minha vida, Senhor. Deixa a gente viver nossa vida em paz. Eu quero só ser crente lá em casa. Senhor, eu quero aquela porta de emprego, Senhor. Eu quero aquela necessidade. Eu não queria me arrumar esse negócio de crente, não. Foi isso que eles falaram? Eu vou botar aqui o meu rascunho. Senhor, ele fala assim, olha seus amassos. Ele fala assim, Senhor, resolva com eles, Senhor. Eles estão me ameaçando, o problema é deles. O meu problema é te adorar. E para te adorar, eu preciso da unção do Espírito Santo. Eu preciso de ousadia. Eu preciso que quando nós falar o nome de Jesus, haja o mover de Deus na vida. Pronto. Começa com adoração, termina com adoração. E o problema? Estou nem aí. Pôncio Pilatos e Herodes continuam lá. Mas tudo muda, como diz a ministra Mocidade para Cristo, tudo muda quando você muda. É tão interessante que Deus responde a oração. Tendo orado, moveu-se o lugar. Estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amados, eu tenho lido alguns livros, aproveitei, né, que estava internado em casa de Covid, comecei o ano. Tenho lido alguns livros, né, o N. Cordeiro, Reinhard Bonke, Evangelho, estou lendo sobre discipulado, muito bom dessa passagem. E eu estava pensando nessa mensagem, refletindo sobre aquilo que Deus faz. E eu lembrei de um estudo sobre avivamento que teve na UERJ, que no Movimento Evangélico fizemos um estudo sobre avivamento. E comparando esse agir de Deus, até na própria reforma protestante, sintetizando, né, todos esses mover em prol do reino, né, avivamento, reforma, discipulado, etc., existem alguns elementos em comum.
Primeiro elemento, existe uma pessoa que Deus usa, que olha para a sociedade e olha para a palavra. E faz uma comparação. Alguma coisa não está batendo. A palavra diz isso, a sociedade diz aquilo. Só que não é uma teologia, irmão. Ele fala assim, e essa pessoa fala assim, o que eu posso fazer para que a palavra se manifeste na sociedade? Simples assim. Resumo de todos os avivamentos. Eram homens que buscaram na palavra a resposta para uma sociedade da sua época. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqui é um avivamento. Pô, irmão, nós estamos em Atos 2, Atos 4, acabou de ter Atos 2. Você está vendo que é um avivamento, irmãos. Existem alguns momentos na sua vida que tem pontos de decisão. Sabe o que é interessante, irmão? Eu estou indo para a conclusão. Existe um ponto de decisão na sua vida. Você fala assim, você sabe, você não precisa nem te apontar. Você sabe que aquele momento você deu o passo certo para Cristo. Aquela decisão que você fez num negócio, num relacionamento, fala assim, esse passo foi certo. Esse passo foi errado. E esse passo que deu errado, teve essas consequências. E a igreja que ela deu o passo certo. O pastor hoje falou sobre reestruturação, né? Interessante que fecha com a mensagem. Aqui a igreja precisa se reestruturar espiritualmente. Fala assim, o que nós somos? O que nós queremos de Deus? E eles fazem. E quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus, irmãos, o mundo estremece. Interessante que numa versão da Bíblia, que moveu esse lugar, existe uma tradução, não é nem no original. E no original está moveu-se mesmo. Mas tem uma tradução que é muito interessante, assim, o lugar foi sacudido. É como se Deus falasse, ei, eu estou aqui. Eu estou com vocês. O que eu preciso para tornar um adorador? Primeira coisa, reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Segunda coisa, entender que Deus é o Senhor e nós somos seus servos e não o contrário. Terceiro, permitir que Ele nos conduza. A segunda coisa, eu já fui um adorador. Eu já vivi isso. E eu prefiro viver da religiosidade. O que é religiosidade? Aquilo que você usa com máscara, né? Uma máscara social que você usa. Tipo assim, qual é a sua religião? Eu sou batista. E resolve o problema, né? Acaba o assunto. Qual é o seu time? Flamengo. Você nem torce pelo Flamengo, mas você diz que é Flamengo. Qual é a escola de samba que tu torce? Mangueira. Você responde, né? Resolve o problema, você não quer discutir. Né? Como diz política e religião, se discute, não é isso? Com razão, se vive. E quando erramos o caminho da adoração, o que devemos fazer? Ismael Ramos, que não é um teólogo, é um cantor, tem uma música chamada Mudança Interior. Música muito antiga, 96, eu acho. Ele diz assim, quantas vezes quiseste mudar teu modo de agir? De sentir e pensar. A revolta vem por não conseguir. Seguir as regras, mudar a aparência, esquecendo de mudar o interior. Não te deixará prosseguir. Será difícil tentar. Pois quando cai, é difícil levantar. A Deus ninguém engana o que há por fora. Ele vê o que há por dentro. Servir a Deus é mais do que um ritual. Queria ler um último texto, um pouco mais longo. Fui eu que fiz isso. Os desapontamentos da vida são, na realidade, apenas determinações do meu amor. Hoje tenho uma mensagem para você, meu filho e minha filha. Vou segredá-la suavemente ao seu ouvido,
para que quando surgirem as nuvens que são um prenúncio de tempestade, elas sejam douradas de glória, e para que os espinhos nos quais você talvez tenha que pisar se quebrem. A mensagem é curta, uma simples frase, mas deixe que ela penetre no fundo do seu coração e sirva para você como um travesseiro onde possa descansar a sua cabeça fatigada. Fui eu que fiz isso. Você já parou para pensar que tudo que lhe diz respeito também diz respeito a mim? Porque aquilo que tocar em você toca nos meus olhos. Você é precioso para mim, e é por isso que eu me interesso especialmente por seu crescimento espiritual. Quando a tentação ao saltar e o inimigo chega como uma inundação, eu quero que saiba, fui eu que fiz isso. Eu sou Deus das circunstâncias. Você não foi colocado onde está por acaso, mas porque é o lugar que eu escolhi para você. Você não orou pedindo para ser humilde? Pois fique sabendo que o lugar onde está é o único onde poderá aprender bem esta lição. E por meio de tudo e de todo ao seu redor é que a minha vontade se cumprirá em você. Você tem dificuldades financeiras? Está difícil viver com o que ganha? Fui eu que fiz isso, pois eu sou o dono de todas as coisas. E quero que receba tudo de mim, dependa exclusivamente de mim. Minhas riquezas são ilimitadas. Prove-me, para que não se diga a seu respeito, que não creu no Senhor, seu Deus. Você está passando pela noite escura da aflição? Fui eu que fiz isso. Eu sou homem de dores, experimentados em trabalho. Deixei que você ficasse sem qualquer auxílio humano, para que se voltasse para mim, para que encontrar consolação eterna. Você está desiludido com algum amigo, e quem talvez tenha aberto seu coração? Fui eu que fiz isso. Permiti esse desapontamento para você aprender que o seu melhor amigo é Jesus, que o livra de cair e combate as suas batalhas. Sim, Jesus é o seu melhor amigo. Eu anseio por ser seu confidente. Alguém disse coisas falsas a seu respeito? Não fique irado. Chegue mais perto de mim, debaixo das minhas asas, longe de qualquer discussão, porque eu deixarei claro como alvorada que você é justo como o sol do meio-dia, que é inocente. Seus planos foram frustrados? Você se sente esmagado e abatido? Fui eu que fiz isso. Acaso não foi você quem fez os planos e depois pediu que eu o abençoasse? Sou eu quem deseja fazer os seus planos. Eu assumirei essa responsabilidade, porque ela é pesada demais para você. Você não seria capaz de carregá-la sozinho, pois não passa de um instrumento. Alguma vez você desejou fervorosamente fazer alguma grande obra para mim? Em vez disso, foi deixado de lado, num leito de dor e sofrimento? Fui eu que fiz isso. Eu não poderia prender sua atenção de outra forma. Enquanto você estava tão ativo, quero ensinar-lhe alguma das minhas lições mais profundas. Somente aqueles que aprendem a esperar pacientemente é quem podem me servir. Às vezes, meus melhores obreiros são aqueles que foram colocados fora do serviço ativo, a fim de poderem aprender a manejar melhor a arma que se chama oração. Você foi chamado de repente a ocupar uma posição difícil, cheia de responsabilidades? Vai em frente, conte comigo. Estou colocando você nessa posição cheia de dificuldades, simplesmente porque abençoarei você em tudo que fizer. Ponho hoje em suas mãos o vaso de santo azeite. Tira quanto você quiser, meu filho, minha filha, para que toda circunstância que surgir em seu caminho, cada palavra que o magoe, cada obstáculo que prove a sua paciência, cada manifestação da sua fraqueza, possa ser ungida com esse óleo. Lembre-se que os obstáculos são instruções divinas. A dor que você sofrer será na medida certa para você me enxergar em todas as coisas. Portanto, aplique o seu coração a todas as palavras que hoje digo a você, pois elas são a sua vida.
Amém? Quem hoje quer se entregar a esse Deus? Quem hoje quer reconhecer Jesus, entender que a sua vida depende de Jesus? Talvez eu fiz uma reunião hoje com o pessoal da UERJ, foi muito interessante essa semana. Falei assim: em 1 minuto a sua vida pode mudar. Você pode se deixar desempregado para empregado, de doente para são, de perdido para salvo. Em 1 minuto, em 1 segundo, a decisão é sua. Hoje Deus quer mudar a sua vida. Esse é o primeiro apelo que eu faço. Você quer mudar a sua vida. Permitir que você descanse nos braços de Deus e deixar que Ele dirija a sua vida nessa noite. Essa é a sua decisão. Não estou dizendo que as coisas vão ser mais fáceis. Eu estou dizendo que Ele estará contigo em todos os momentos. Então, tornarão mais fáceis. A segunda apelo que eu faço nessa noite é você, que talvez tenha tido sua decepção no seu olho, ouviu esse texto e falou assim: é minha vida, sou eu. Deus te chama para restaurar o seu ministério. Todos temos ministério, irmão. Ministério não é só o pastor que está na frente. Existem vários ministérios. Ministério é serviço. Ministério é um ato de adoração. Como aqueles irmãos, nossos irmãos ali da Igreja Batista lá em Jerusalém. Eis-nos aqui, usa-nos a nós, Senhor, para essa época. Deus precisa de pessoas para ser usadas. Mas Deus só vai permitir se você ser usado, se seu coração estiver integralmente no altar do Senhor. Talvez alguma mágoa, algum problema tenha passado pela sua vida. Pessoas tenham feito. Perdoe. Como diz Paulo, prossigo para o alvo. Eu deixo tudo para trás, deixo o meu sucesso, deixo os meus fracassos, deixo as minhas decepções para trás e eu prossigo para o alvo. Volte a prosseguir para o alvo. Você quer receber essa palavra, quer ser usado por Deus, como cristão, mais ainda, se tornar um adorador, Senhor, não um crente nominal, também esse apelo é para você. Amém? Como diz um pregador, eu não sei qual é a sua posição, eu sei a minha, eu decido me render ao Senhor. Pastor, peço para ele fazer essa oração.